Olá, participantes da segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos. O nosso trabalho tem como tema reflexo da desigualdade em direitos humanos nos alunos das classes populares em período de quarentena por coronavírus. Os autores desse trabalho sou eu, Érica Sindra, da UFRJ. Como coautores, um prazer estar aqui, Cristiane Granville, do IEL, Rio de Janeiro, e também conosco Márcia Vieira Oliveira, da UFRJ, e Cleuber Sindra de Lima, da Petrobras. O objetivo do nosso trabalho é analisar as propostas dos documentos governamentais para a educação pública e identificar o quanto essas proposições violam os direitos humanos ao determinarem o ensino à distância, que prevê o uso de tecnologias que são inacessíveis à grande maioria das crianças e dos adolescentes das camadas populares. Como justificativa, vemos a desigualdade e a exclusão das camadas populares em tempos normais, e a acentuação dessa desigualdade e dessa exclusão com a proposta do ensino remoto. As medidas governamentais no período da quarentena provocaram efeitos desproporcionais às crianças que enfrentam barreiras à educação, incluindo pessoas com deficiência, pessoas afetadas por conta da sua localização, situação familiar e outras desigualdades. Para contextualizar esse trabalho, nós temos a falta de projetos governamentais, a própria crise atual que o nosso país vem sofrendo com problemas educacionais que foram agravados por políticas segregacionistas e com cortes de verbas que eram destinados para a educação. Temos uma proposta de ensino através do ensino remoto que não alcança os alunos oriundos das camadas populares, principalmente porque é necessário o uso de tecnologias e acesso à rede, que nem todos atualmente possuem esse tipo de recurso. O descumprimento das 800 horas que são exigidas pela LDB, e as crianças nesse processo são as principais vítimas do ensino remoto, principalmente crianças que são das escolas públicas, que já estavam excluídas no período de aula presencial, e com a pandemia elas continuam sendo vitimizadas, estando assim à margem também no ensino remoto. E há uma possibilidade de um agravamento da evasão escolar, que já estava apresentando um índice muito alto antes da pandemia. No período de pandemia, já temos muitos alunos que não estão frequentando aula através do ensino remoto, e é provável que isso agrave também no retorno às aulas presenciais. No Brasil, nós temos a Lei 9394 de 96, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que no artigo 24 prevê que a possibilidade de flexibilização dos 200 dias letivos de aula, mas garante as 800 horas. A educação remota atual adotada no Brasil não atinge nem 40% dos nossos estudantes, e a solução dada da educação à distância, ela é tecnicamente impossível, pedagogicamente inviável e politicamente absurda. Quando a gente refere à educação, a gente fala que o âmago desse direito ele está configurado na permanência dos nossos alunos na escola, e isso é fundamental para o desenvolvimento das atividades que são relevantes, significativas e desafiadoras. No entanto, foi emitida uma medida provisória em 1º de abril de 2020, a medida provisória 974, que autoriza a flexibilização dessas horas, dos dias letivos, abrindo mão assim dos 200 dias letivos e preservando as 800 horas. E essa determinação vai durar enquanto a pandemia estiver acontecendo. Então, para os próximos anos que, se existir a pandemia, haverá a possibilidade dessa flexibilização desses 200 dias letivos. Então, as determinações governamentais, elas estão acontecendo de forma inadequada, excluindo professores e toda a comunidade escolar dessa discussão e dessas decisões, violando assim o princípio da gestão democrática. No sentido de trazer à tona toda essa situação de exclusão e participação das nossas crianças nesse nível de ensino, o Centro de Defesa da Criança e Adolescente do Ceará, junto com outros órgãos governamentais, elaborou uma nota técnica que traz uma reflexão do dever e da transparência pública por parte dos sistemas de ensino
com compromisso com a garantia do direito à educação. E nesse documento traz um alerta de que as políticas de educação remota que estão sendo adotadas tratam o cenário atual pelo viés da desigualdade e da discriminação, quando seleciona quem receberá, os que receberão, no caso, o ensino com base no acesso ao local de moradia e renda, excluindo dessa forma os nossos alunos que são oriundos das camadas populares. E por outro lado, a gente vê que as redes sociais noticiam a todo momento situações de exclusão e abandono das nossas crianças, como se fosse um ato heróico, quando traz, por exemplo, uma notícia de que um menino de 13 anos usa o Wi-Fi do açougue para poder estudar durante a pandemia. Ou dono de padaria e cliente dá um celular para garoto que vendia doces para comprar aparelho e assistir aulas online. Então, toda uma situação de degradação e trabalho infantil sendo vista por um olhar de um heroísmo, né? E também através do viés do mérito. E para a gente trazer, através de dados científicos, essas informações que foram levantadas como contextualização e justificativa, foi realizada uma pesquisa de revisão sistemática integrativa da literatura, através da busca nas bases de dados, onde a gente utilizou as estratégias de busca com descritores de termos livres, como direitos humanos, coronavírus e educação básica, usando os operadores booleanos, AND e OR, especificado em cada base de dados pesquisada. A pesquisa foi realizada no período de 2020 e tinha como pergunta da pesquisa qual o reflexo da desigualdade em direitos humanos nos alunos das classes populares em período de quarentena por coronavírus. Então, foram identificadas nessa pesquisa 123 artigos, e desses artigos encontrados após passarem pelo critério de inclusão e exclusão, que serão os que eu vou ler agora, que tinham que responder às 5 perguntas. A primeira era: o conteúdo do artigo aborda o reflexo da desigualdade em direitos humanos nos alunos das classes populares em período de quarentena por coronavírus? A segunda pergunta: os resultados das pesquisas conferem com os objetivos pretendidos pelos pesquisadores? A terceira pergunta: o estudo alcançou o desfecho principal pretendido? A quarta: o estudo foi publicado no período de 2020? E a quinta: os resultados da pesquisa contribuem para o acervo do conhecimento sobre o assunto. Então, após esse critério de exclusão, a gente identificou esses 8 artigos que tratam sobre esse tema da desigualdade em relação às crianças das camadas populares no acesso ao ensino remoto. E os artigos, eles falavam desse oportunismo, conforme foi demonstrado nos artigos das notícias, que tratam a criança em situações de fragilidade e abandono como um ato de heroísmo, ideologias individualistas que são fragmentadas, que permeiam as políticas educacionais, a necessidade de estratégias que apoiem todos os alunos durante o fechamento das escolas, um monitoramento de alunos com maior risco, garantindo que os alunos recebam materiais impressos ou online a tempo, com atenção especial aos estudantes com deficiência que possam ter acesso a materiais adaptados e acessíveis. Os governos devem tentar recuperar o tempo das aulas presencial perdido após a reabertura das escolas. E apesar dos artigos tratarem essa temática da desigualdade, né, na grande maioria dos artigos encontrados, eles também trazem outras temáticas relacionadas às tecnologias, políticas públicas, currículos, cybercultura, práticas pedagógicas, também destacando que as aprendizagens têm gerado crises, né, e caminhos e enigmas que ainda precisam ser decifrados no desenrolar do processo que está agora em andamento. A tecnologia utilizada como pode ser utilizada como uma aliada no impacto da pandemia na área educacional versus as possíveis estratégias que devem ser pensadas e refletidas sobre diferentes perspectivas. A possível solução, né, não implica em prejuízo à aprendizagem dos estudantes que, porventura, não sejam contemplados pelas políticas públicas em função das distorções da realidade sociais vivenciada pela população brasileira. E também traz a importância de um currículo de transição, que é um currículo que deve ser adotado após o retorno às aulas presenciais, levando em consideração o que foi perdido em relação
a suspensão das atividades regulares nas redes públicas e privadas de ensino desde meados de março de 2020. Também traz nos artigos, né, que a educação à distância precisa ser configurada como espaço de democratização. Também traz que muitos alunos não possuem acesso à internet, não dispõem de espaço adequado para o desenvolvimento dos estudos nas residências, e que os professores e professoras são mais consumidores de tecnologia do que produtores de tecnologia. As experiências cyberculturais, especialmente aquelas de educação online, alcançam apenas uma parcela restrita das pessoas e aponta que os desafios para educar com tecnologias digitais ainda são imensos e precisam ser democratizados. O fechamento das escolas está gerando altos custos sociais para as pessoas e comunidades. As tendências atuais do neoliberalismo têm consequências nessas desigualdades territoriais na composição do Brasil. E toda essa desigualdade social que a gente percebe atualmente no período de quarentena faz parte de um cenário histórico maior, né, fora desse período de quarentena que já existe, que vai desde a falta de estrutura física nas residências até as diferentes diferenças de acesso devido a marcadores como gênero e raça, entre outros. E infere-se que instrumentos com vistas à equidade de acesso ao ensino não garante a totalidade do aprendizado dos alunos. Bom, como considerações finais, a gente percebe que para minimizar essa desigualdade, algumas ações devem ser direcionadas, no sentido de monitorar os alunos em vulnerabilidade social para garantir o recebimento dos materiais impressos ou online, considerar as especificidades dos estudantes com deficiência que necessitam de materiais captados e acessíveis, e envolver os professores, funcionários das escolas, sindicatos e associações de professores para elaborar os planos de recuperação das horas de ensino que foram perdidas, ajustando os calendários da escola e a programação de provas e exames. Aqui está a nossa bibliografia consultada, vai ficar à disposição, caso vocês queiram maiores informações. A gente agradece a atenção de vocês e também deixamos os nossos contatos, caso queiram entrar em contato conosco e explicitar melhor, né, alguns dos pontos. Agradecemos a todos e desejamos uma boa conferência.